Beleza, 19 horas e 10 minutos. Já estamos ao vivo aqui no nosso bate-bola esportivo. Hoje, Chiquinho Carioca, Rogério Mota, estúdio aqui na capital do mundo, em Frecheiras, distrito de Cambuci. É isso aí, hoje tem muita novidade. Chiquinho hoje está bonito e eu estou mais bonito ainda. Essa semana foi só vitória. Vascão jogando agora, Vascão ganhando de 1-0 aí. Rodolfo hoje não entra na live. Rodolfo hoje vai ficar de butuca na TV. Muito bem, a gente começa o nosso bate-bola esportivo desta terça-feira. Hoje é 27 de maio de 2025. Hortifruti Tropical, em frente ao supermercado das promoções, o supermercado Miller. Hortifruti Tropical, sob direção de Natália, Daniel e Tiago. Hortifruti Tropical, Rua Alípio Matias Borges, no centro de Aperibé. Você encontra uma das melhores mercadorias, tanto fruta como legume, como também outras mercadorias lá no Hortifruti Tropical. Jetcar Veículo lá em Santo Antônio de Pádua. Jetcar Veículo sob direção de Jefinho. Funelaria e pintura na rua João Jasbic, no bairro 17, sem número. E o telefone a gente passa no segundo bloco. Pneu Black na RJ 116, saída para Itaucara, sob direção de Leila Lorena e... Esqueci o nome da outra. Juliana. Gil e Judo Salgadinho. Gil e Judo Salgadinho, próximo à padaria São Sebastião, lá na rua José Pereira de Pinho, no centro de Aperibé, Água Soledade, do meu amigo Felipe Melo, próximo à Praça Francisco Blanc, no centro de Aperibé. Padaria Gula Vita, do meu amigo Sandro Barbosa. Drogaria Peribense, Drogaria Néder, ambos na rua Professor Nova Silvestre, no centro de Aperibé. Padaria do Albano, lá no bairro Palmeiras. E também nós temos aqui, ó, Supermercado Miller, Drogaria Miller, lá na rua José Pereira de Pinho, também lá em Aperibé. E nós temos aqui, ó, Torresminho da Família e linguiça Dom Cristóvão do meu amigo Cristóvão, e torradinha da família, que é o Torresminho da Família, do meu amigo Renato, lá em Portela, e a linguiça Dom Cristóvão, lá em Santo Cristo. E o vendedor é o Rogério Mota, o telefone é o 988-05-1749. Rogério Mota já está aqui com a gente. Um abraço para a família do Rogério Mota, pai dele que estava acamado e internado em Itaperuna. Graças a Deus já se encontra em casa. Que Deus abençoe e continue recuperando a saúde dele. Germar Materiais de Construção. Na Germar Materiais de Construção você encontra tudo para a sua construção. Germar Materiais de Construção e Casa Braz. Temos também Camila Mateus Cosmético. Nas compras acima de R$50 você ganha brindes. E a loja da Camila fica lá no bairro Caetano, lá em Aperibé, próximo ao Hospital Municipal de Aperibé. Juninho da Mic Center, um abraço, Juninho. Solar Todos, um abraço para você aí. Fernanda da Solar Fashion, um abraço para o Aldevino da Solar Todos. Esqueci de alguém? Acho que não, né? Eu falei, todo mundo. Rogério Mota, você hoje não veio com a sua camisa. Meu Fluminense venceu aí, venceu. Vamos falar do Flamengo, do Chiquinho e do Rogério. O Flamengo jogou aí contra o Palmeiras e venceu de 2-0. Meu Fluminense também venceu de 2-1 em cima do Vasco. E o Vasco hoje está jogando neste momento e está vencendo de 1-0. Rogério Mota, boa noite. E o Vasco está jogando com quem hoje? Eu vi aí, não reparei direitinho. Você eu vou deixar para depois, você está bem afiado hoje. Acho melhor você ficar quieto, que hoje o bate-bola hoje vai ser bem lightzinho. Aí deixa eu ver quem está assistindo a gente aí.
Pedrinho da Japona, um abraço, Pedrinho. Um abraço para você e boa noite, Pedrinho. Tudo bom, meu amigo? Tudo tranquilo? Rogério, cadê você? O telefone chamando aí. É o telefone do Chiquinho. Ó, olha lá, ó. Olha só. Aí ele atende a pessoa que está no ar. Hello, tá tudo bem? Tudo bom? Como vai? Ô, Chiquinho. Rogério, já? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Kim, boa noite, Adilson. O Vasco está jogando agora com um tal de Melgar, na Sul-Americana. Nossa, nome difícil. Melgar. Ele ganhando 1-0, há uns 3 minutos, Ryan fez o gol do Vasco. E o Rodolfo deve estar rindo à toa, né? Chiquinho, boa noite, Chiquinho. Chiquinho, dá o seu boa noite que eu quero te falar um negócio muito importante. Boa noite, Adilson Psyu, boa noite, Rogério Mota, boa noite a todos os ouvintes. Muito feliz, né? Porque o final de semana foi um final de semana maravilhoso, né? Como foi, né? Que a camisa veio no pessoal, corpo, né? Os secadores de plantão quase infartaram, né? Porque comer carne de porco assim, sem botar um limão, sem fazer qualquer coisa, passa mal, né? Passa. Então, mas nós... Aí depois tem que tomar um medicamentozinho. Então, mas nós não passamos mal, não, rapaz. Passou, não? Não passamos mal, não. Nós estamos tranquilos, entendeu? Agora nós... Ficou para os secadores, né? Ficou para os secadores, que eles passaram mal. Teve muita gente que até acha que passou mal, foi no hospital. Teve gente, né? Mas... É mesmo? Teve, rapaz. Mas se passou mal, aí são os cabeças inchadas? O time dele não ganha e eles ficam torcendo contra nós. Aí é mais complicado ainda, né? E você percebeu que o meu Fluminense está dando uns passos meio largos agora, né? O Fluminense, rapaz. O Fluminense poderia ter facilitado as coisas pro Vasco, né? Mas o Vasco vinha na sequência tão bonita, né? Aí o Fluminense foi lá e cortou, né? Mas tá bom. O clássico carioca, a gente tem que respeitar o clássico, né? Independente de que seja qual torcedor, mas o Vasco até vinha jogando muito bem, entendeu? E no segundo tempo, o meia lá do Fluminense pegou uma bola indefensável mesmo, porque um dos melhores jogadores em campo foi o goleiro do Vasco, né? Mas aquela bola foi indefensável, o atacante foi muito feliz, e com isso aí conseguiu a vitória do Fluminense 2-1. Mas é vida que segue. Fernando Diniz assumiu o Vasco agora. Eu acho que eu gostei até a forma que o Vasco está jogando, né? Está botando a casa em ordem ainda. Mas eu acho que o Vasco depende da abertura da janela agora para poder fazer contratações seríssimas e que venha corresponder, porque senão pode cair na zona do rebaixamento, e mais um rebaixamento os torcedores vascaínos, que eu vejo, são torcedores bastante fiéis. Eu acho que não é uma boa para o futebol do Rio de Janeiro, nem para os torcedores do Vasco. Rapaz, eu dei boa noite a Chiquinho. O Chiquinho já deu o relatório completo. Por quê? Porque o meu Fluminense está mais ou menos em cima e o Flamengo dele também, né? Aí ele pegou, levou direto o quadro. Mas, Chiquinho, o que eu quero falar com você é outra coisa mais importante ainda do que o futebol. Você chegou cedo nos estúdios do podcast hoje? Eu cheguei cedo, mas eu esperava uma recepção melhor, né? Não, porque você não deu tempo de você ir na maquiadora. Na maquiadora é aqui do lado, aqui, ó. Porque você tá do lado desse lado aí que a câmera tá pegando, tá perfeito. Mas do lado de cá, tem um negocinho esquisito aí no seu rosto aí que eu acho que não passaram maquiagem aí, não. Então, é porque quando às vezes eu sou convidado para ir nos estúdios do Globo, eu sou recebido antes, então as pessoas fazem, né? A maquiagem, tem aquele negócio, aquelas coisas antes, entendeu? Então, não quero querer aparecer, não, mas eu já vim de São Paulo para cá, já tinha isso tudo junto comigo. Aqui que diminuiu um pouco. Mas agora eu acho que eu estou resgatando, acho que eu estou no lugar certo, estou no estúdio profissional, estou fazendo um trabalho profissional com profissionais também que merecem nosso respeito, né? Então, nós vamos chegar. Mas escuta aqui, essa camisa tá com cheiro de naftalina. Você não tem outra camisa, não? Não, eu tenho 3. Eu vim aqui já com essa é a terceira, né? Então a primeira você lavou, essa daí não conseguiu jogar aguinha nela. Não. Eu só coloco essa camisa quando o Flamengo ganha dos grandes times, né?
Então nós ganhamos do Palmeiras de 2-0, eu coloquei ela. Se eu fosse você, eu colocava a camisa toda vez que o Flamengo joga. Que tanto faz perder como ganhar, você tem que mostrar que você é torcedor. Não, eu sou torcedor de que eu estou sempre tranquilo com minha equipe, né? Então, quando minha equipe perde, já ganhou 5, 6, 7, já ganhou 2, 3 títulos, então andar com a camisa ou andar sem a camisa parece que já virou tradição. O Rogério, você vê que ele não é nem tão fanático, que eu acho que a camisa que ele comprou, eu acho que não lavou, até tem polido um pouco, aí não deu para ele vir nela. O Rogério é o seguinte, ele não tomou memorial hoje, então ele me passou no carro, me trazendo para cá, que ele esqueceu de colocar a camisa. Mas estava tão longe da casa dele, né, que era só voltar Mas rapidinho. porque o rapaz me ligou, me apressou em casa, aí não deu tempo nem de tirar. O Chiquinho já tá te esperando. Então, olha, a responsabilidade é uma coisa séria, né, Rogério? Então, É isso aí. Leonardo Aguiar, um abraço, Leonardo, boa noite, tudo bom, meu amigo? E aí, Leonardo? Leonardo, você que time? Você deve ser flamenguista, botafoguense, sei lá, fluminense, acho que você não é não. Rogério Mota, você, passa um resumo aí do seu Flamengo aí. O Chiquinho já falou do Flamengo, que é o mesmo time. Então. Eu falei do Vasco. Você falou do Vasco? Falei do Vasco. Ele que falou do Flamengo. Então fala do Flamengo. Como é que foi o jogo? Como é que foi o meu jogo com o meu time contra o Vasco da Grama e o seu time que foi o Flamengo contra o Palmeiras? Como é que foi o jogo? Você assistiu o jogo? Eu não assisti o jogo, então não posso comentar aqui os melhores momentos de campo, os piores momentos, eu não posso falar nada disso aqui, porque eu não assisti o jogo. Adilson, eu vi o primeiro tempo do Vasco e Fluminense, eu vi. Né? O Vasco começou tão bem. Fez 1-0, depois botou uma bola na trave. E o jogo ali foi todo do Vasco no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, eu não vi que eu tive que sair, mas eu cheguei no finalzinho lá, o Fluminense virou o jogo, aquele golaço do Guga, né? Fez o gol virado. E aí eu perguntei o Vascaíno, ele falou assim, não, o Fluminense jogou bem melhor no segundo tempo. Foi o segundo tempo do Fluminense. E então foi eu não sei se igual o rapaz falou que o Diniz mexeu errado no time, atrapalhou um bocado ali, mas foi isso aí o jogo do Fluminense. O segundo tempo foi todo do Fluminense. E o Flamengo, domingo, no primeiro tempo, né? Foi bem truncado. Eu falei assim, pô, você é mais 0-0. Um jogo feio no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Flamengo deu uma melhorada boa. Partiu, massacrou o time do Palmeiras, não deixou o Palmeiras jogar. E a defesa do Rossi, né, do pênalti, que foi acho que ajudou um bocadinho o Flamengo a motivar o jogo. Porque foi uma defesaça, ele fez outra defesa depois no rebote. A bola bateu na cara dele lá, botou a cara toda na reta para defender. Então ali o Flamengo no segundo tempo cresceu. Mexeu bem, o Gerson se machucou. Eu falei, agora o Gerson se machucou, vai dar uma caída, mas não. Acho que a peça que ele botou deu uma motivação no time. Aí o time. Até o Ayrton, jogar de atacante, fez o gol. Ayrton, entendeu? Fez o gol da vitória nossa lá. Eu falei que tinha que te falar uma coisa muito importante. Eu não sei, você teve com o Pezão? Você viu as camisas que o Pezão está confeccionando lá para vender? Pezão. Ele até me ofereceu uma, eu vou comprar uma para mim. Pezão. Para a gente fazer aqui. A gente vai comprar para ajudar, né? Ajudar ele a divulgar aqui também para ajudar o time lá. Tem que ajudar ele. Assim como nós ajudamos o Pito Aceso. Todas as competições que estão em andamento aí, só dá a Barra de Santa Luzia. É uma coisa que a gente vê que no futebol de Aperibé, as representatividades são de pessoas guerreiras, pessoas que realmente, como o Pezão, que está aí entrando no campeonato de futsal, entrando no campeonato regional de Master, fazendo campeonato lá no seu município lá, que pertence a Peribé, Barra de Santa Luzia. Então todo movimento. Lá tem uma divisão, né? Tem uma pontezinha lá, que se você atravessou a ponte, você está dentro de Santa Antônio de Pádua. Atravessou para cá, está dentro de Aperibé. Está dentro de Aperibé. Então, pertinho. Quer dizer. Me parece que o campo pertence a Pádua. Depois da ponte.
onde é um sítiozinho, Isso. uma terra do pai Isso do aí, Pezão, né? Então, a gente parabeniza ele, né? Porque ele esteve aqui, falou que as dificuldades são muitas, a gente sabe que a gente tem que ver até onde vai chegar um guerreiro como ele, como outros que tem aí, que vivem na dependência de fazer até um esforço maior para poder manter em atividade a equipe e esses campeonatos que eles estão. É isso aí, né? Hoje tá tão bom, né? Tão bom hoje, fresquinho. Rogério, você tava vendo aí na rede social aí, nós vamos ter uns dias frios aí pra frente, né? Começa agora dia 29. Dia 29 é sábado, né? Não, é quinta. Quinta? Quinta, amanhã é 28, né? É. Isso aí, quinta-feira. E a partir de quinta-feira, então. Quinta-feira até o dia 3. Fria. 3 graus, macio e 5 abaixo. Ainda bem que eu ia viajar para Peribé, eu não vou mais. A cidade é muito longe. É longe, né? Você estava pensando em viajar também? É aqui no Brasil? Rapaz, fica divisa. Tá. Peribé fica divisa do Brasil com a Argentina. Mas nada que um jatinho também não leve, né? Pois é, mas o problema do jatinho é isso aí. É tempo ruim, a gente não pode ficar voando, né? Eu não estou querendo gastar meu piloto, gastar combustível, ainda correr o risco de bater numa porteira lá, que não sei quantas porteiras tem até chegar lá. Quando eu quero passear de jatinho, eu ligo pro Neymar e ele libera pra mim. É mesmo? É. Tá bom, mas você liga pro Neymar, você não tem jatinho? Não, eu não, tá doido, cara. Ele não tem jatinho. Eu não tenho. Olha só, Neymar, eu ligo tem empresário. Eu ligo pro Neymar, rapaz. Ele me facilita. Porque você precisa ligar pro Neymar, você me pede a mim, você não precisa me pedir, só se você chegar para ele e falar, eu preciso ir em tal lugar que eu vou mandar o meu piloto te levar. Atravessar a fronteira? Só atravessar a passarela. É fácil, né? Vamos então. Vai, que interessa, e para de conversa piada. O Pito Aceso venceu o Santa Maria por 3-1, jogando no estádio municipal José Gonçalves Brandão Filho. E garantiu a sua vaga na semifinal desse campeonato, que é um campeonato dificílimo. É um campeonato que, para nós que somos conhecedores dele, nada fugiu dos 4 melhores que poderiam passar para a semifinal, né? Então, o Pito Aceso conseguiu uma vitória sobre o Santa Maria de 3-1. Foi um jogo assim, meio arriscado. O Pito botou 2-0 de cara, aí depois o Santa Maria botou 2-1, e ficou aquele 2-1, pode o Santa Maria empatar a qualquer momento e tirar o Pito Aceso da competição. E quando fez 2-0, eu pensava que o jogo fosse mais fácil, fosse facilitar as coisas. Mas depois que o Santa Maria fez 2-1 através de Cacatá, um bom jogador que, infelizmente, por ter a cabeça pequena, foi banido do futebol por essas aventuras que essas pessoas fazem aí, induzindo jogadores para poder fazer coisas erradas, né? E é um jogador diferenciado, um jogador que, para amador, ele sobra, entendeu? É bom jogador para jogar campeonato de amador regional desse jeito, ele sobra em campo, entendeu? Então foi um jogo muito arriscado que o Pito teve, e ao mesmo momento, depois que o Pito colocou 3-1, tranquilizou mais, mas ao mesmo tempo corria o risco de sofrer um gol, fazer 3-2 e levar para as penalidades máximas. É uma coisa que nós, torcedores, é claro que nós que somos aperibenses, que moramos aqui em Aperibé, nós estamos torcendo para o Pito Aceso, mas o Pito Aceso em si, ele não pode fazer o jogo, o primeiro jogo, no caso, ele faz o primeiro jogo, ele tem que ter um resultado que facilite no segundo. No caso, ele ganhou o Santa Maria ele perdeu para o Santa Maria lá de 2-1. O Santa Maria veio pensando em fazer um jogo light, leve,
E não aconteceu. O Pitaceso trouxe jogadores diferenciados, falaram que fosse um volante muito bom aí. O time do Pito é um time que tem um bom entrosamento, é um time que a maioria dos jogadores vem jogando junto desde o ano passado, do ano retrasado. Então, esses jogadores que chegaram para somar e chegaram bem, são jogadores diferenciados também. Eu acho que a essa altura do campeonato, se não trazer qualquer um jogador que também não é o caso do Pito Aceso, não interessa o Pito Aceso, mas o Pito Aceso passou. Venceu por 3-1 e agora vai pegar na semifinal o Palmeiras de Paraíso. É um jogo dificílimo. O Palmeiras está oscilando, estava fazendo um jogo com Varre e Saia, empatou 2-2, falou que deu muita confusão, deu muito problema lá. E nós sabemos que jogar lá em Paraíso, parece que já me falaram também que o jogo não vai ser lá, porque já teve problemas lá com o Floresta de Cambuci. Então, eu não sei o que o Mozart está esperando para poder também tirar o mando de campo de vez do Palmeiras lá de Paraíso, porque essa equipe não é a primeira vez que ela vem criando esse tipo de situações. São 2 ou 3 anos consecutivos que eles vêm trazendo esse tipo de problema. Só que o Pito Aceso vai pegar um adversário difícil, um adversário também que foi campeão ano retrasado, o Pito Aceso foi ano passado, e é um time que investe também, faz um bom investimento, e o Pito Aceso vai jogar em casa o primeiro jogo e vai decidir lá. Só que me falaram que o jogo vai ser em Cambuci, não vai ser lá em São João de Paraíso. Então, se tirar fora de lá, é uma coisa que é bem melhor para o Pito Aceso. O Pito Aceso fazer o seu papel em casa, vai ser domingo aqui, às 15 horas, no estádio José Gonçalves Brandão Filho, e fazer o jogo de volta, que está por confirmar se vai ser em Cambuci. E do outro lado, o Italva ganhou o Pociúnco de 2-0 e classificou o Italva. E vai fazer o jogo. Cardoso Moreira jogou com o Estrela de São Fidélis lá em Cardoso Moreira, empatou em 0-0, foi para a penalidade máxima. A equipe do Cardoso Moreira venceu nos pênaltis e classificou. Então tem o clássico Cardoso Moreira e Italva, que é um jogo dificílimo também para arbitragem, para segurança, que é um jogo, um clássico que há muito tempo não tem esse clássico, Cardoso Moreira e Italva, vai ser muito difícil. 2 grandes jogos que Mozart tem que ter segurança, tem que ter boa arbitragem para poder essas 2 equipes fazer o jogo de ida. E o jogo de volta, no caso, determina quem vai chegar à final desse campeonato. São os 4 melhores clubes da competição, deu os 4. E todos eles acostumados com título, acostumados com decisões, então é um campeonato que agora começa a chamar a atenção, um campeonato importantíssimo, começa a chamar a atenção a partir de domingo. Então nós temos que torcer para que o Pito Aceso faça um bom jogo em casa, pelo menos já saia desse primeiro jogo para o segundo jogo, com mais tranquilidade, para poder evitar erros passados que o Pito mesmo cometeu, que eu tenho acompanhado, de às vezes pensar que o jogo aqui é um jogo mais fácil e o jogo lá é mais difícil. Então, tem que pensar no contrário, fazer o jogo mais difícil aqui e fazer mais fácil lá. Mas para conseguir isso aí, tem que conseguir uma vitória com uma margem de gols assim, para poder diferenciar e tirar também aquela força do adversário. Você tem que desmontar o adversário em casa. Você vai contar, fazer o resultado em casa, você não vai contar que lá você vai conseguir um bom resultado e você consegue em casa. Então, tudo isso é a trajetória do Pito Aceso, que a gente parabeniza toda a sua diretoria. Nós estamos cansados de falar isso aqui, embora a gente não receba o comunicado deles. O que nós estamos falando é o que nós entendemos de futebol e que a gente vê. É claro que a gente vê que para poder chegar a uma semifinal de um campeonato desse é difícil, tem que ter uma equipe muito bem montada, tem que ter uma estrutura financeira muito boa, e eles têm tudo isso. Então está no caminho certo também, mas eu achava que a imprensa é um caminho que leva a ajudar, não prejudicar. Ainda mais quando é uma equipe só que defende a Peribé, nós estamos juntos.
Mas eu acho que esconder também é uma coisa que a gente, para nós que mexemos com futebol, nós queremos ajudar. Então, isso aí eu cobro porque às vezes as pessoas ficam falando besteira aí na rua aí e não tem coragem de vir aqui usar o microfone do podcast para poder falar o que sente. Então, se não tem coragem, então também não fica falando besteira aí na rua. Verdade. Boa noite, Paulino Bairral, meu amigo Paulino Bairral. Boa noite, Gilciano. É Gilciano. Boa noite, doutor Otávio. Doutor Otávio Lacorte está assistindo a gente também. Boa noite para todos vocês aí. Paulino Bairral também aí. Paulino voltou, né? Voltou aí com a gente aí, vai ficar. Lembrando que nós estamos aqui hoje nessa terça-feira, noite de terça-feira, no nosso bate-bola esportivo. Vinícius, boa noite, também está assistindo a gente, boa noite a todos vocês aí. E lembrando que nós temos os nossos colaboradores aqui, Torresminho da família, lá do meu amigo Renato, lá em Portela, Linguiça Dom Cristóvão, do meu amigo Cristóvão, também Drogaria Peribense, Drogaria Néder, Gil e Ju do Salgadinho, Camila, Matheus Cosmético, nas compras acima de R$50 você ganha brindes. Pneu Black também lá na RJ 116, saída para Itaocara, Germar Materiais de Construção. É isso aí. Água Soledade do amigo Felipe Melo, agora com garrafa de 1,5 litro. Água Soledade, direção de Felipe Melo. E o telefone do Felipe é o 981 25 22 47. Felipe Melo. Também temos aqui o Hortifruti Tropical, lá ao lado do supermercado Miller, o supermercado das promoções, Drogaria Miller, direção do Juninho do Pix e Jéssica. Jetcar Veículo em Santo Antônio de Pádua. E Germar Materiais de Construção fica lá na rua, na Avenida Serafim Bairral, no centro de Aperibé. Vitor Cordeiro da Vitor Farma. Vitor Farma, do meu amigo Vitor Cordeiro, também ali na drogaria, na Rua Professor Honório Silvestre, no centro de Aperibé, também está a Padaria Gula Vita, do meu amigo Sandro Barbosa. Do Sandro Barbosa, vamos para o bairro das Palmeiras, né? Que lá são dois, Palmeira 1, Palmeira 2, vamos botar assim, né, Chiquinho? E vamos falar da Padaria do Urbano, e o Chiquinho agora vai falar o telefone da Padaria do Urbano. 988-2971-65. Padaria do Urbano, próximo ao CIEP de Aperibé. Lembrando que lá você vai encontrar uma das melhores tortas da região. Padaria e Restaurante São Sebastião, sob direção de Carlos Henrique e Juninho. Um abraço a todos vocês aí. Olha aqui o supermercado Miller, supermercado das promoções, André Som, a borracharia do Rabada também. Borracharia do Rabada está logo ali na subidinha do Colégio Abud Daibs em Funil. Era PLB, agora é em Funil. E Juninho da Mix Center, Solar todos, e tem mais aí. Quem mais? Esqueci de alguém, Rogério? Acho que não, né? Esqueci, no próximo bloco a gente fala, né? Chiquinho, nós estamos com a galera boa aí. Vou mandar mais uma vez um abraço pro Dr. Otávio, filho do Edielto, da loja ali antiga loja do Juca. A loja do pai do Otávio fica ali encostadinho na farmácia do Vitor, que é a Vitor Farma. Vitor Farma, sua saúde em primeiro lugar. Ô, Vitor, temos que voltar aqui com esse jabazinho aqui pra gente aqui, ó. Vou te mostrar que tem aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui seu cartãozinho aqui. Vou até falar o telefone. O telefone da farmácia do meu amigo Vitor Farma é o 997 57 83 44. Entrega a domicílio. Vitor Farma, sua saúde em primeiro lugar. Isso aí, um abraço para todos vocês que estão assistindo aí. Chiquinho, vai mais um resumo aí do nosso futebol, meu Fluminense de cima, estou com a camisa, o Chiquinho também está com a camisinha dele ali. A camisa do Chiquinho está com um cheiro de naftalina feio. Não sei o que ele arrumou com essa camisa, não. Dá ter comprado naftalina lá na loja do Dialto. É verdade. Aqui, vamos falar, Pezão me mandou aqui, a segunda Copa lá da Barra de Santa Luzia, chegou à semifinal.
A Barra de Santa Luzia vence o Galácticos, o time do Pedrinho, joga às 9 horas, domingo. E às 10 horas joga Quarentão de Boa Nova contra o Bibarrense. Então é os jogos da semifinal do campeonato da Barra de Santa Luzia. O amigo Pezão mandou. Amigo Pezão está sempre informando a gente, né? Assim, todas as competições resultados. Não, e os dirigentes também de outros. De outros. Como é que fala, Rogério? Clubes. Outros clubes, né? Clube que é a PLB. A PLB, você recebeu alguma coisa? Não sei, né? Acho que a PLB está parada, né? Não sei. Sobre o quê? Sobre esporte? Sobre esporte. Eu não tenho nada de PLB, você tem? Não vê falar nada, não. O segundo me falaram é que ia sair o campeonato sub-17 de liga, mas até agora ninguém... Cadê o Roberto? Cadê o Ney? Cadê vocês, meu filho? Eu mando um representante aqui pra gente. Vamos falar sobre a PLB. A liga também não se manifesta sobre o campeonato sub-17 de liga. Leandro, ex-presidente, esteve aqui, falou que... Leandro deu um show. Falar nisso, um abraço, Leandro Fagundes, Leandro, que esteve aqui na terça-feira passada. Que ele era presidente da Liga, ele montou o Sub-17, e até agora ninguém falou nada do Sub-17. Falaram que não vai disputar, que não tem jogador para disputar o Sub-17 de Liga. É uma pena que os meninos de Aperibé estão tudo largado, tá jogando um em Santo Antônio de Pada, outro em Ubá, outro em Itaocara, e vai para Macuco, e os meninos estão jogando fora daqui, não tem uma equipe montada sub-10, sub-15, sub-20, sub-17, tem nada montado aqui. Os pais dos meninos estão bem conscientes de que não está existindo mesmo. Para falar a verdade, não tem treinamento, não tem treinador para base, não tem nada da Secretaria de Esporte, não está mexendo com a categoria de base. Então, eu não quero falar porque eu sou suspeito de ficar falando, mas as pessoas vêm a mim e ficam falando. Eu montei o Sub-17 para poder jogar lá em Pado contra o time do James, foi 18 jogadores, Sub-17. Como que não dá para montar um Sub-17 de liga para poder representar a cidade? Então, alguma coisa está errada. Então, quem está fazendo isso errado, eles que têm que vir aqui e passar para os pais dos meninos que ficam me cobrando, encontrando comigo, passando lá na padaria, encontrando comigo na rua. Meu filho vai jogar em Ubá. Só que os frutos da época que eu estava lá, tá aí. Miguel, filho do Ganso, tá lá num time Magé. Arthur tá num time lá em Minas. Teve até para ir para o América Mineiro. O Iago tá no Pérola Negras, lá no Rio de Janeiro, jogando o Campeonato Sub-17, e são as crias que passaram pelas minhas mãos, que eu trabalhei e estão seguindo. Poderia ter muito mais o seguimento desses meninos, mas infelizmente eles não estão dando valor à categoria de base, não está montando nada. Campeonato também a gente não sabe quando que vai sair, porque ninguém fala nada. Vai sair Série C, se vai sair Série A, também não estão falando nada. Aí tem o campeonato que Miroel faz, Pedrinho já vai fazer um novo campeonato, a Barra de Santa Luzia, Piazão fez um campeonato, e a Liga não se manifesta em nada, a Secretaria de Esporte também não se manifesta em nada sobre o campeonato, ninguém fala nada, e assim estão levando o esporte a... Podia vir aqui, né, Chiquinho, para dar uma satisfação, falar dos projetos que eles estão montando, estou tentando montar, alguma coisa que eles têm em pauta, deixar passar aqui para o pessoal, né? Mas infelizmente a gente chama e o pessoal parece que está com medo. Gente, a gente não tá aqui, a gente não morde não, tá? A gente só nós não estamos criticando, nós estamos apenas passando para eles a cobrança que vem na gente. Sim. Por que não está existindo isso? E quem tem que explicar são as pessoas que são responsáveis pelo esporte de Aperibé. Não é eu, não é você, não é o Rogério. Nós já passamos por isso, nós sabemos, né, Rogério? Nós sabemos o que é isso. Aquela responsabilidade que a gente tinha de sair para poder jogar futsal 7 horas da noite, chegar 1 hora da manhã em casa, sair para poder jogar 6 horas da manhã, para poder jogar em Macuco e jogar em São Fidel, jogar nesse lugar, chegar 1 ou 2 horas em casa. Tudo isso eu já passei, Rogério já passou. Então, só que nós não estamos lá mais. Quem está lá que tem que criar essa situação para poder desenvolver o esporte e a base em Aperibé. E falando em
falando em base, né? O Ódio e Progresso de Bom Jesus fez uma parceria com a Prefeitura de Bom Jesus e criou os Campeões do Futuro, um projeto para meninos de 8 a 17 anos. O secretário de Esporte, Camilo Coelho, um abraço, Camilo. Tamo junto. Um futebol que 25 anos o Ódio Progresso estava inativo do profissional, agora está voltando com um futebol regional pela Liga de Cachoeiro, que é esse regional, caso faz aqui a mesma coisa que o Mosaico faz aqui na nossa região, e já está voltando aos poucos. E a categoria de base, eles fizeram um projeto através dos Campeões do Futuro. Camilo, secretário de esporte lá de Bom Jesus do Norte, um abraço para você. Você mandou para mim, pelo menos você lá do Espírito Santo, foi uma coisa que eu conheci, né? E tá mandando para mim aqui, eu estou divulgando o trabalho dele lá. E o trabalho daqui não passa nada para gente. Isso aí é uma coisa que a gente fica triste. Se prepara que você, e eu vou dar um recadinho aqui rapidinho. O Alessandra Cordeiro também está assistindo a gente. Um abraço, Alessandra Cordeiro. O Pezão está dizendo, Chiquinho, quinta-feira também tem a seleção do Carmo versus Barra da Santa Luzia na semifinal do futsal no primeiro jogo. Aí, tá vendo? Então é isso aí, isso é o trabalho, fazer o trabalho e divulgar. Né? O nosso papel aqui é divulgar. Manda pra gente. O Rogério vai passar pra gente como é que tá o Vasco da Gama neste momento. Tem aí, Rogério? Como é que acabou de fazer 3-0. Nossa. Rodolfo, então tá rindo. Aos 3 minutos, o Ryan fez o primeiro gol, os 33, Paulo, e o Verrete agora fez os 44. 3-0. Olha, Rabada, Rodolfo, sumiu todo. Jefinho, sumiu todo mundo assistindo. Albano, Vascaíno, deve estar assistindo. Ô, Jefinho, cadê você? Jefinho e Albano, eles estão assistindo nada, deve estar assistindo o Marcos lá em Padua, ganhando de 3, 3-0. Aí, para que o Fluminense foi fazer essa covardia de entrar na trajetória que o Vasco tinha um seguimento de vitória? Para que vocês foram fazer isso? E o que tem? Não, vocês venceram, é isso. Tá bom demais. Mas é o que nós estamos discutindo aqui. Vamos dar seguimento aqui, uma coisa que você pode opinar e o Rogério vai opinar também. 4 times profissionais têm 4 mulheres presidentes. Americano de Campos, Laila Póvoa. Presidente do CSA, Miriam Monte, CSA de Alagoa. A Leila do Nordeste. E tem a Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras. E tem a Mariana Líbano, presidente do Curitiba. As mulheres presidentes dos clubes é um avanço? Com certeza. Porque às vezes os presidentes também, homens, são tão descaracterizados, né? Porque a gente não pode... para você ver como é que a mulher ela tá ganhando espaço até dentro do futebol. Isso é muito importante. Parabéns às mulheres aí. Estão fazendo parte aí até do futebol agora, né? Como técnico. Não, como técnica já existe, mas como presidente também, presidente, toda a parte de comissão técnica já existe mulheres. Eu estou falando de presidente. Presidente é uma coisa, é uma responsabilidade muito grande, é pagar jogador, manter o quadro social, ter pagar os próprios diretores, os dirigentes, jogador. Pagar toda a equipe, né? Toda a equipe, fazer um investimento na sua equipe também, porque geralmente era homem que contrata, que dispensa, que bate de frente, e essas mulheres são guerreiras, cara. 4 mulheres na presidente de 4 clubes grandes e com desenvolvimento, tá? Porque a Leila manda no Palmeiras, o Palmeiras é um timaço que representa muito bem o futebol brasileiro, na Sul-Americana, está indo agora para o Mundial de Clube. Essa presidente do Curitiba também pegou o Curitiba lá embaixo na série B e está tocando. Essa presidente da CSA agora, uma mulher instruída, uma mulher que é juíza, e entrando no futebol. Será que é porque os homens também estão fazendo muita coisa errada no esporte? Eu acredito que seja isso, porque botando uma mulher à frente, o respeito muda, alguma coisa muda, ela não gosta de fazer essas coisas erradas que esses presidentes andam fazendo.
verdade. E você vê também, né, Chico, não é só assim, como diretora técnica, massagista, médica, tá tudo ali, tudo mulher. Esse dia eu vi, a mulher entrou dentro do campo lá, começou com o jogador. Antigamente só via homem ali. É um espaço novo, né? É um espaço novo também, entendeu? É outro espaço novo que tá criando ali, as mulheres ocupando o seu espaço, entendeu? Isso chama atenção porque o número antigamente a gente via falar só na Leila, presidente do Palmeiras, né? Organizou o Palmeiras estava numa draga danada, organizou o Palmeiras, botou a Crefisa na frente, ela sendo uma das donas da Crefisa, e agora surgiram pessoas que estão imitando essa do presidente do CSA, Miriam Monte, a nova Leila do Nordeste, está desenvolvendo o futebol em Alagoas, no Nordeste. Aí tem essa presidente americana de Campos também, a Laila Povo. E a gente. É uma coisa que parece que a gente passa uma notícia dessa com satisfação, cara. A gente vê uma pessoa desenrolar um negócio, a gente vê postura. Isso, coisa que a gente tem que ter postura. E a gente está vendo essas mulheres. Com certeza. Tem bastante gente assistindo a gente. Vamos falar um pouquinho Fala aí, Rogério. da seleção brasileira? Isso aí é o próximo quadro agora, que seria a seleção brasileira. Vamos lá. O Carlos Ancelotti, né, convocou os seus jogadores para semana que vem, né? Já semana que vem já começa os treinamentos. Coisa. Goleiro, né? O Alisson, Bento e Hugo Souza. É ele, né? O goleiro do Corinthians, ex-Flamengo. Não serviu pro Flamengo, mas serve pra seleção e serve pro Corinthians. Aí na rua, o pessoal tá falando assim, montou uma Celefá, né? Só do Flamengo são 5 jogadores. Fora que já passou pro Flamengo, né? Então, vamos botar os laterais agora. Carlos Augusto, né? Wesley, Wanderson, Alex, Sandro. E o zagueiro Marquinho, Alexandro, Léo Ortiz, Danilo e Beraldo, né? Esses são os zagueiros. E o meio de campo, Andrei Santos, Andréas Pereira, Guimarães, Casimiro, Gerson e Edson. Ederson. Quer dizer. O atacante são Antony, Estevão, Martinelli, Matheus Cunhas, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Esses são os convocados do Carlos Ancelotti. Uma coisa que me chamou a atenção aí, que as pessoas às vezes também passam, ficam falando, pô, mas é uma ideia que as pessoas não estão ainda. Está vendo que o novo treinador, a primeira coisa que ele chegou, eu achei que não foi pela convocação do jogador do Flamengo. Porque antigamente as convocações, antes de criar esse bloco de empresários para poder fazer convocações de seleção brasileira, convocações mentirosas, convocações de jogador desconhecido para vender, convocações de compra de treinador para poder escalar os jogadores, tudo isso passou no futebol brasileiro. E a maior vergonha que o futebol brasileiro teve foi quando vendeu jogos que todos nós sabemos, aqueles jogos que o Edmundo queria falar e não falou, o Ronaldo Fenômeno teve aquele problema também, não foi, ninguém falou nada, o Roberto Carlos endireitando a meia, tudo isso passou na seleção brasileira, que quando eles iam falar, aí pegava, chamava ele e eles se calaram. Então todos nós sabemos dessa maracutaia que andavam fazendo na seleção brasileira. Mas a seleção brasileira é um alvo do mundo todo. O mundo todo, porque a nossa seleção brasileira sempre foi uma seleção respeitada, uma seleção que era alvo da Europa toda. E hoje fez o contrário. Hoje a seleção brasileira, os jogadores de seleção brasileira não são alvo da Europa. Alvo da Europa são os jogadores que já estão na Europa, que são brasileiros. Então, inverteram as coisas. Mas, para isso aí, o Ancelotti ele foi muito feliz. A primeira coisa ele falou, que ele convocou os jogadores certos, de uma equipe certa e de um grande do futebol brasileiro, que é o Flamengo. Então, ele já cortou em cima para poder as pessoas não criticarem e não falarem. Outra coisa,
A seleção brasileira sempre foi convocada antigamente. Hoje as pessoas estão criticando que levaram 5 do Flamengo. Mas antigamente a seleção brasileira era convocada pelo Santos e pelo Botafogo. Lembra disso? Uhum. Aí eu vou falar para as pessoas, essas pessoas que falam que entendem de futebol e que ficam aí falando besteira. Então, você pode ver a seleção brasileira antigamente. O lateral direito era Carlos Alberto. Onde que era? Os 2 zagueiros, Brito. O outro zagueiro, o Wilson Piazza. O Wilson Piazza jogava de quê no Cruzeiro? De volante, não foi? Uhum. Aí botaram ele para zagueiro. Everaldo e Marco Antônio, um do Fluminense, outro do Inter de Porto Alegre, certo? Uhum. Quem era o primeiro volante? Clodoaldo. É da onde? Do Santos. O meia, Gerson, era da onde? Do Botafogo. Uhum. Então, vai vendo. Aí Pelé, do Santos. Jairzinho, do Botafogo. Tostão, do Cruzeiro. E Rivelino, do Corinthians. Então, a base ficava onde? Ficava a base entre Botafogo e Santos. Aí, eles distribuíram. Paulo César Caju teve que ficar no banco. Era um dos melhores jogadores que tinha para poder jogar, não poderia ficar no banco. Como eles ajeitaram, botaram o Rivelino para a ponta esquerda e sobrou o Paulo César Caju. Por quê? Porque Pelé e o jogador lá reuniu, vai escalar esse aqui e acabou. Mas era uma seleção que tinha essa base, Botafogo e tinha o Santos, certo? Então, Dirceu Lopes era ídolo aonde? No Cruzeiro. Jogava? Não. Por que não jogava? Porque um meio de campo, Pelé falou que tinha que calar Clodoaldo. Aí tinha que botar Jairzinho para a ponta direita. Tinha que botar Gerson no meio. Tostão jogando como centroavante falso. E Rivelino. Aonde que ia botar esses jogadores? Então, sempre, seleção brasileira, sempre foi base de 1, 2, 3 times. Agora, trazendo esse jogador da Europa. Um da Internacional, outro do Real Madrid, outro do Barcelona, outro... Como que vai ter entrosamento? Vai buscar um entrosamento aonde? Então, o novo treinador da seleção, ele veio com uma nova característica. Os jogadores que estão bem no futebol brasileiro formam a base dele. E os jogadores que ele já conhece na Europa, ele está trazendo jogadores de volta para poder formar essa seleção. Tem 90% de possibilidade de dar certo do que essas seleções anteriores que não deram certo. Maior vergonha, maior vexame do futebol brasileiro. Hoje o torcedor não acredita que o futebol brasileiro resgate mais a sua hemornia de ser aquela seleção que você largava tudo, fechava as casas, ia para a rua, pintava a cara, comprava camisa. Até os próprios investimentos das fábricas não estão fazendo mais porque não acreditam na seleção brasileira. Entendeu? Então, isso é a realidade do futebol brasileiro. É um treinador, um salário que ele ganha, ele é o maior salário do mundo hoje. O treinador que veio para a seleção brasileira. É um sonho antigo dos dirigentes do CBF. Mas também ninguém sabe se ele está pagando o cara para lavar dinheiro, ou se ele está levando tanto por cento para poder trazer um treinador desse. Quer dizer, hoje a comissão técnica, as pessoas, tudo que trabalha no futebol brasileiro, vive à mercê dos caras lá. Eles que mandam, eles que dispensam, eles que contratam, eles que falam. Então, essa é a realidade do futebol brasileiro. E outra coisa também, né, a gente não pode esquecer também, é a seleção feminina de futebol. Vai começar um amistoso sexta-feira, 9h30, Brasil e Japão. Dia 30/5 e depois no Japão dia 2/6, às 20 horas. Depois é um amistoso que eles vão fazer para preparação para campeonato que eles vão disputar aí. É o Mundial de Clube que vai ser no Brasil. No Brasil, né? Então, o que acontece? A seleção japonesa, isso? Contra a japonesa. Então, a seleção japonesa, você vê o avanço do futebol feminino japonês. Hoje é uma das seleções que bota medo nas outras equipes. Que a masculina não conseguia colocar, a feminina coloca. Por quê? A seleção dos Estados Unidos é a melhor do mundo. Aí depois vem a Suécia, aí vem o Japão, aí vem a Holanda, vem a francesa. E o futebol brasileiro estava vivendo fora dessas equipes para Mundial Feminino. Hoje o treinador era treinador do Corinthians, já conseguiu um avanço, que ele está convocando
jogadores novas, estão fazendo teste com equipes mais fortes. Nessa seleção japonesa, a seleção forte, entendeu? Fez recentemente contra os Estados Unidos, né? É um bom amistoso, né? Então são bons amistosos que está trazendo experiência para essas meninas também. Você vê que muitas dessas meninas, até a Marta, está tendo problema para convocação. Eu estava lá treinando com as meninas. Então, quer dizer, então já é um avanço. Nós temos que acreditar que a CBF hoje ela já está fazendo campeonato nacional, regional, tudo quanto é campeonato feminino, para ver se resgata jogadores para a seleção brasileira. O país está bem movimentado, tem campeonato Série B, Série A, mesma coisa do campeonato masculino, né? Então está vendo que o avanço do futebol feminino merece todo elogio, todo respeito. É verdade. E temos uma, né? Aqui da Payback, tá onde hoje? Ela estava no Vasco, o último, né? Ela teve no Internacional, teve no Botafogo, parece, né? E agora parece que ela está no Vasco. No Vasco. Então, essa menina teve uma trajetória difícil no começo, né? Mas agora parece que as coisas encaminhou. Ela tem uma família boa, dali da Ponte Seca. A menina muito esforçada, a menina que ela acreditou no potencial dela, acreditou que ela poderia ser uma jogadora, porque uma coisa que até pouco tempo atrás você tirar uma filha de dentro de casa para jogar futebol era uma coisa que não era viável, ninguém aceitava, os pais não aceitavam, os avós não aceitavam. Hoje já está com naturalidade. É igual, assim, hoje futebol feminino cresceu muito, né? Hoje tem, como você falou aí, tem campeonato de tudo que é jeito. Igual eu vinha bandeirar um jogo aqui em Frecheira aqui de criança, no meio dos homens tinha uma mulher, uma menina, jogando ali, porque acho que aqui na região não tem futebol feminino. Foi todo o começo da Marta. A Marta começou jogando futebol no meio dos irmãos dela. Ah, não, eu quero jogar. E eu falei assim, não pega minha irmã, não. Mas ela foi se saindo. E a Marta hoje é a melhor do futebol brasileiro. Chiquinho e Rogério, já estamos no finalzinho do nosso bate-bola esportivo. Lembrando que você quer participar aqui do nosso podcast aqui em Frecheiras, capital do mundo, aqui no distrito de Cambuci, é fácil, é só você encontrar o Chiquinho, o Rogério e pedir e conversar com eles, marcar aqui a sua presença aqui no nosso estúdio de podcast aqui em Frecheiras, na capital do mundo. Para participar é fácil, né? É só vir para cá, sentar aqui, vamos ficar uma hora aqui batendo papo. Não importa o time que você torça, é só você vir para cá e falar. Time bom, né? Para time ruim é desgastante. Você tem cada coisa, né, Chiquinho? Rogério, como é que tá aí? O Vasco. Vasco, deixa eu ver aqui. Vamos ver o Vasco aí. Estava procurando a tabela aqui do. Depois você dá para a tabela para a gente fechar aí esse quadro. Já estamos já tá chegando no finalzinho. Eu acho que está no intervalo. 3-0, a gente está no intervalo. Vascão aí, você que é vascaíno, mandar um abraço aí para o Gustavo Portela, da Amigos do KM. Ô Gustavo, cadê você, meu filho? Estou aguardando a presença de vocês aqui. Ó. Então vem para cá para a gente bater papo. Nós temos aqui também o Pedro Victor Rocha, está assistindo a gente. Um abraço para você aí, Vitor. Chiquinho. Até que hoje não está fazendo tanto frio, né, Chiquinho? Hoje está um clima assim saudável, né? E deu uma chuva essa semana. Foi final de semana, né? Que hoje é terça. Final de semana tivemos uma chuvinha boa aí. Deu uma esfriadinha e molhou a terra bastante. Eu estou num ambiente a caráter. Quando está calor, liga o ar-condicionado. Então não está calor, nós estamos num ambiente sadio, bom. Eu fico no ar-condicionado, apesar que aqui tem ar-condicionado? Tem. Então, mas eu para falar a verdade, eu gosto. Natural. Não, aqui tem. Hoje está natural. Hoje está natural, mas eu não gosto muito de ficar em ar-condicionado, eu gosto de ar-condicionado mais para a gente dormir. Dormir com ar-condicionado na época do calor faz bem pra caramba. Giovanni Zanata, um abraço para você, Giovanni Zanata, assistindo o nosso bate-bola esportivo. Vai, Rogério, você? Eu vou falar da rodada do Brasileirão do final de semana, né? O time brasileiro vai pegar.
Vasco da Gama pega o Bragantino. Sábado, às 9 horas da noite. Pedreira, hein? Pedreira. E o Botafogo pega o Santos. Domingo, às 4 horas da tarde. E Flamengo, dia 1º/6, domingo também pega o Fortaleza, 6h30. E o Fluminense do Adilson vai pegar o Internacional lá. Domingo também às 8h30. E o. Vou voltar aqui no campeonato, classificação da Série A do brasileiro do time carioca, né? Rapaz, a internet do Rogério é boa, hein? Ele clicou ali. Você tá na sua internet mesmo. Tô na minha internet. Foi rapidinho. Chato. Primeiro colocado é o Palmeiras, né? Com 22 pontos. Vem em seguida o Flamengo com 21. Aí vem o Fluminense em quinto com 17 pontos. O Botafogo, 12 pontos em 11º. E o Vasco está em 15º com 10 pontos. Essa é a colocação do... Fala só para poder a pessoa ter ideia, quem é o time que está na zona do rebaixamento. Rebaixamento hoje está o Vitória, o Santos, o Juventude e o Sport. Desses três aí, 3 vieram da Série B, né? Estão no lugar deles mesmo. Tô bolado o Santos, né? O Santos veio da Série B também. Então tá aí, o Sport, Vitória, Santos e o Juventude. Então, liberando ali tá o Fortaleza e o Vasco. Ali tudo tá bem próximo. E o Vasco, o Adilson, né? O time do Fluminense atrapalhou o Vasco, a decolagem que ele estava, né? Ele chegou lá até em 10º, quando ele fez 1-0, ele chegou acho que em 10º lugar na subida ali, mas o Fluminense foi lá e jogou um balde de água fria. Infelizmente a sorte sorriu pro lado do Fluminense, mas tem muitas coisas pela frente ainda. Nós temos que entender de que os clubes carioca só avançam se conseguir 3 pontos fora de casa, porque, tipo assim, essa vitória do Flamengo no Allianz Parque diante do Palmeiras é uma coisa que, além de trazer encostar na liderança do Palmeiras, ficou mais aliviado. Por quê? Porque está jogando em São Paulo, está jogando no frio de São Paulo, está jogando na grama sintética, que é uma coisa que no meu entender, essa grama sintética prejudica o próprio Palmeiras. Perdeu para o Flamengo, perdeu para o Bahia. Quer dizer, ele não consegue, jogando dentro de casa, ele não conseguir o resultado positivo. Então, trocou a grama pela grama sintética, a grama artificial, que é a nossa grama, o nosso gramado aqui, e o time não consegue jogar bem. Então, quer dizer, eles também estão tendo variedades, fazendo shows, aí bota shows em cima da grama. Gente, eu acho que a estrutura profissional de uma equipe é no todo. Não adianta conseguir os títulos, mas fica na dependência de outras coisas. Então, o gramado é uma coisa que é diferente da grama sintética. A grama sintética tem que estar trocando constantemente, porque ela vai desgastando, a bola também já não consegue respeitar. Você tem que fazer uma bola para adaptar com aquilo ali. Olha, é muito difícil. Eu acho que a troca dessa grama sintética pela nossa grama natural aqui foi uma coisa, um investimento mal feito que o futebol brasileiro fez. É uma coisa que o Maracanã, você já viu o gramado do Maracanã? Horrível. Bobeada aqui um dia troca também. Vamos botar o gramado sintético nela também. Um abraço aí pro meu amigo Walter. Meu amigo Walter, policial, tá assistindo a gente aí. Um abraço, Walter. Cadê você? Faz tempo que eu não te vejo. Lembrando que nós estamos aqui, no nosso bate-bola esportivo, no nosso podcast aqui em Frecheiras, na capital do mundo. Você, para participar, é fácil. É só entrar em contato comigo, com o Chiquinho ou com o Rogério, que está aqui. Nós temos vários quadros aqui no nosso podcast. Nós temos o Vida e Saúde, nós temos também o Politicando e também nós temos, assim, nós vamos criar um outro quadro novo aqui, que vai ser chamar as pessoas para bater papo, um bate-papo. Vai ser o
quadro que a gente vai colocar aqui no ar também, breve aqui no nosso podcast. Chiquinho, já chegamos ao final. Nós vamos fechar porque as pessoas falam que nós estamos falando do Flamengo e Rogério, você do Fluminense, vamos falar do Botafogo. O Botafogo folgou, né, nessa rodada aí agora. E o próximo jogo do Botafogo, vamos lá. Eu estava até vendo isso aqui agora mesmo, até sair também. Aí nós fechamos com os 4 do Rio de Janeiro, estamos falando de todos, né? Partida, acho que o Botafogo ele vai pegar o Santos, né? No final de semana, mas meio de semana ele não joga? Parece que ele joga pela... Não, ele joga hoje na Libertadores. Joga hoje na Libertadores, então ele folgou domingo, joga hoje na Libertadores, né? E depois só joga domingo contra o Santos. Então esse é o resumo do Botafogo. O último jogo do Botafogo que o Botafogo fez? Não sei, você sabe. Não, nós estamos perguntando aqui, nós dois estamos trocando figurinha aqui, eu e o Rogério. Ué? Eu não percebi. Botafogo não. Enquanto você procura, deixa eu falar Água Soledade na Praça Francisco Blanco, na Praça Francisco Blanco, no centro de Aperibé, bem pertinho da Praça Francisco Blanco, você encontra a Água Soledade do meu amigo Felipe Melo. Ele também, próximo à Praça Francisco Blanco, está a Padaria Gula Vita do meu amigo Sandro Barbosa. Está aqui na tela, aqui, a Padaria Gula Vita. Nós temos Padaria do Albano, nós temos Drogaria Peribés, Drogaria Neto, nós temos Germar Materiais de Construção, Casa Braz, Solar, todos também. Padaria e Restaurante São Sebastião. Jetcar Veículo do meu amigo Jefinho. Hortifruti Tropical lá em Aperibé, Pneu Black também em Aperibé, Gil e Ju do Salgadinho, Camila, Mateus e Cosmético, lá no bairro Caetano, na residência dela, nas compras acima de R$50 você ganha brindes. Torresminho da família de Portela, também temos aqui a linguiça Dom Cristóvão. Essa linguiça está com cheiro tão gostoso, não está, Chiquinho? Olha que cheiro maravilhoso. Nossa, e o vendedor está aqui do meu lado, é o Rogério Mota, e o telefone dele é o 988-05-1749. Rogério Mota. Mandar um abraço também para o Juninho da Mic Center. A todos vocês que ajudam a gente aqui também, a Drogaria Miller, Mercado Milho, Mercado das Promoções, a todos vocês aí. Mandando um abraço aqui para o meu amigo Walter, que está assistindo a gente. Eu mando um abraço para todos os meus conterrâneos, meus colegas policial, militar, tanto de Aperibé como de Santo Antônio de Padre, de toda a região. Um abraço para todos vocês aí, através do Walter que está assistindo a gente aqui, e do Leandro Fagundes, que esteve aqui batendo um papo com a gente aqui também na última terça-feira. Foi um show, Leandro, deu um show de futebol, que falou de futebol, falou do grupo do Bloco dos Pimpolho, foi uma maravilha. Leandro Fagundes, um abraço também para você. Chiquinho, para encerrar, o Rogério vai passar o resumo. O Botafogo vai pegar o Universidade do Chile hoje, né? Barra pesada, né? 9h30. O jogo é 9h30 hoje. É isso aí, né? Já falamos do Vasco, do Flamengo, do Fluminense e fechamos com o Botafogo. Boa sorte para vocês, botafoguenses. Não perderam esse final de semana, né? Não perderam esse final de semana, mas vocês separam bastante nós, né? Mas nós comemos uma carne de porco bem feita. Com limãozinho. Com limão e tudo, não deu dor de barriga em nenhum de nós. Mas agora, boa sorte para vocês no jogo de hoje. Eu acho que o futebol brasileiro deve ser respeitado. E nós torcemos para isso, né? Então, que dê boa sorte para vocês, que vocês caminhem na Libertadores, que tudo de bom aconteça no jogo de hoje para vocês, Botafogo. Eu não vou secar não, porque eu não vou ver não. E nem eu. Chiquinho Carioca, muito obrigado por mais uma vez aqui, você que é o diretor do quadro aí, está presente, que já está sempre presente aqui com a gente. Rogério Mota também, que está presente com a gente. O Rogério, manda um abraço para o seu pai lá, que Deus abençoe ele, que continue numa boa recuperação sobre a saúde do nosso amigo Marco Mota, que esteve internado alguns dias em Itaperuna. Um abraço para o Alexandre, para a Vanessa, para o Henry, para a Tereza e para o nome da menina, né? Lívia. Da Lívia, né? E seus filhos, João Vitor e Davi também. Esqueci de alguém lá da sua casa? Não, falei todo mundo, né? Chiquinho, um abraço para toda a sua família do Albano, lá do
do Jefinho lá. O Jefinho tá secando o Botafogo. Tá secando, tá assistindo o Vasco e secando o meu Fluminense. Ele seca o seu time, que o meu ele não seca, não. Ele seca o seu time. Os botafoguenses e vascaíno, eles nunca secam o Fluminense. Seca sempre o seu time. Então, um abraço para vocês aí. E tá tudo certo? Podemos ir? Tudo certo. Eu quero agradecer o ouvinte, né, que até agora... O senhor está assistindo e que vai assistir a gente. Lembrando que a gente está gravando para o YouTube. E estão passando as mensagens aí. É claro que é mensagem positiva. Nós temos que agradecer vocês. E nós procuramos passar o melhor da informação do esporte para vocês. E, mais uma vez, nós vamos pedir para vocês que têm algo de esporte e queira ser divulgado, é só nos procurar, passar mensagem, passar zap, nós vamos divulgar. E a presença de vocês é importante. Quem sabe que no quadro nós vamos procurar o personagem para a semana que vem, terça-feira, se Deus quiser, nós vamos trazer um novo personagem. Com certeza. Rogério Mota, muito obrigado por mais uma vez aqui, estar presente com a gente. E o Botafogo, o Vasco continua aí, ó. Já começou, né? Começou o segundo tempo já. Tá quanto o segundo tempo? Tá 58 minutos do segundo tempo, né? 58 é que é emendado. O tempo. O tempo aí vai direto, né? Vai direto. Tá mais ou menos. 3-0 para o Vasco da Grama. Um abraço a todos vocês aí que acompanhou a gente. Você que vai assistir a gente ali no YouTube, que nós estamos gravando, nós estamos ao vivo pelo nosso Instagram. Também estamos gravando para o nosso YouTube, que daqui a pouco você vai ver as imagens completinho ali no nosso YouTube. Um abraço para todos vocês aí e até semana que vem, na próxima terça-feira, nós aqui, eu, Chiquinho e Rogério, com mais um personagem aqui importante, batendo aquele papo com a gente, falando de futebol. E o nosso podcast volta a qualquer momento no ar aqui com outros quadros aí, aguardando vocês aí que queiram participar com a gente. Um abraço a todos vocês e até semana que vem. Valeu, pessoal!